Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite gloriosa em que estamos na Tua presença, Pai, te pedimos que o Senhor alargue o nosso conhecimento, a nossa condição espiritual de entender a Sua palavra, porque a Sua palavra tem que ser entendida pelo Espírito, de espírito para o nosso espírito, e que a gente tenha olhos e ouvidos e entendimento sobrenaturalmente abertos para que a Tua palavra, da maneira com que Tu queres que nós entendamos, chegue até nós e ao nosso conhecimento. Te peço, Pai, para ser Tua boca nessa noite e que tudo aquilo que Tu queres que seja comunicado às Tuas filhas, que eu seja Teu canal fidedigno. Te peço já te agradecendo, no nome de Jesus, amém. Estamos aqui lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Vou contextualizar rapidinho, porque ontem você não estava, né? Não, tá. Tava? Tá. Mas eu vou dar uma lidinha aqui para as meninas que ouvirem isso mais Eu tarde. nem sei se eu tava ou não tava. Eu acho que ontem você não estava, não, Aninha. Não, tá segunda, né? À medida que o tempo passa, Saul se torna cada vez mais odioso com Davi. Ele estava cada vez mais endemoniado, sabe? Embora se esperasse o contrário, pois agora, no capítulo passado, a gente viu que Saul deu sua filha Mical em casamento para Davi. Então, Saul agora é sogro de Davi, né? Davi não cometeu até agora nenhum pecado, nenhum crime, nem agiu de forma errada com Saul ou com o povo de Israel, e principalmente com Deus. Ele está até agora, sabe, agindo conforme é a vontade do Senhor. Davi se mantém inocente, fiel a Deus e também ao rei e ao povo. Jonatas, filho de Saul, homem de bom coração, entende que Davi é um bom homem, honesto e fiel, e ele é tomado de um amor grandioso e sincero e fraternal por Davi. É um amor realmente, é uma amizade com intimidade, é um amor lindo deles dois. Então, versículo 1 do capítulo 19 do primeiro livro de Samuel. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi. E por isso lhe disse: O meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: Meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Aqui Saul mais uma vez comete um crime, né? Ele, diante do Senhor, ele fez uma jura por Deus e não era isso que ia no coração dele. Então, versículo 7. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Jonatas acreditou, ele era de boa fé, né? Ele era um bom homem. Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul. E Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia,
Um espírito mau, mandado pelo Senhor, dominou Saul. Já conversamos sobre isso, amém? Ele estava sentado em casa, com a lança na mão, e Davi estava ali tocando lira. Ele tocava a lira para acalmar o espírito endemoniado de Saul. Saul tentou espetar Davi na parede com sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi, para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Práticas de idolatria. O ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Detalhe, né? Davi era casado com Mical, mas morava no palácio, né? No palácio idólatra. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama, eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Ela respondeu: ele disse que me mataria se não o ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Primeiro round ganho por Deus. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros e eles começaram a profetizar. Segundo round para o Senhor. Então mandou os mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Terceiro round para o Senhor. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhes disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também. E ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas. Nocaute para o Senhor. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão nu o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Tim Chester fala, num livro dele, fala o seguinte: não está exatamente claro o que aconteceu com Saul e seus profetas, proferindo uma palavra de Deus, mas ela também pode descrever um transe. O profetizar de Saul envolveu atirar uma lança em Davi. A implicação é que profetizar envolve ficar sob influência de um espírito. Poderia ficar sob a influência, poderia ser o Espírito de Deus e levar a profetizar no sentido de proclamar a palavra de Deus, como a gente conhece, né? Os profetas que profetizam e tal. Mas também poderia ser uma perda de controle frenético. Essa perda de controle é o que acontece com Saul. Quando está dizendo em profetizar, não é a palavra de Deus. Na verdade, um cara endemoniado como Saul, ele não estava ali profetizando a palavra de Deus, né? Ele estava dominado por um espírito, né? Aí,
Bom, a explicação eu quis ler todo ele primeiro, porque é uma história encadeada, então vamos agora na explicação. Neste capítulo, nós damos de cara com 4 conspirações de Saul para assassinar Davi. Primeira, Saul manda que Jonatas mate Davi, do versículo 1 ao versículo 7. Jonatas se vê obrigado a escolher entre ser fiel a Saul e seu reinado, ou fazer o que o seu pai manda, ou agir com decência e temor a Deus, desobedecendo o rei. Jonatas ainda intercede por Davi, na esperança de demover seu pai da intenção de cometer um crime contra um inocente. Saul, o rei, mais uma vez, age com iniquidade e jura por Deus aquilo que o seu coração dizia que ele não ia fazer. Jonatas argumenta que Davi não merece ser morto, afinal ele nunca fez nada de errado e sempre fez tudo com correção e temor a Deus. Segunda conspiração, do versículo 8 ao 10. Pela segunda vez Saul tenta assassinar Davi com uma lança, porque ontem a gente viu que ele já tentou isso, hoje ele tentou de novo. Mas a agilidade e a destreza de Davi frustra o intento de Saul. Terceira conspiração, do versículo 11 ao 17. Mical, filha de Saul, esposa de Davi, por amor salva Davi dos planos maléficos de Saul. Uma observação nisso, né? Isso deixa Saul furioso, pois seus 2 filhos estão ao lado de Davi e não estão a favor dele. Saul entende isso como alta traição e fica transtornado. Ele já vinha entenebrecido, com o coração entenebrecido, piorou tudo e assim ele foi completamente entregue aqui ao ódio, à vingança, a tudo de ruim que Satanás traz com ele, né? Saul fica enlouquecido. Quarta conspiração, do versículo 18 ao 24. Saul envia 3 grupos e depois vai ele mesmo a Naiote para assassinar Davi. Mas ele é impedido pela glória de Deus. Aqui há um embate entre o poder do rei e o poder da palavra de Deus. Por isso que foi um nocaute, né? E nesse embate, em qualquer outro embate humano, a palavra de Deus é soberana. E nada, absolutamente nada, tem poder diante da palavra do nosso Senhor, do nosso Deus Altíssimo. Quais as lições que esse capítulo nos deixa? Quando o Senhor Deus é comprometido, o quanto o Senhor Deus é comprometido com o seu povo e com as suas promessas e com a sua palavra de uma forma geral. As nossas vidas não estão nas mãos dos homens, daqueles que podem nos ameaçar, daqueles que portam uma arma contra a gente, de qualquer intento de Satanás. A nossa vida não está na mão deles. A gente tem que manter a nossa vida através da fé e da santificação na mão do nosso Pai, que é o nosso papai, é o nosso Criador e é o nosso Pai. As nossas vidas estão nas mãos dele, de Deus. Ele intervém, ele nos dá livramento, ele nos cura, ele nos protege, ele nos abençoa, ele nos ama. Neste capítulo havia uma promessa que Davi, já ungido, seria efetivamente rei do povo de Israel, que é o seu povo. Saul queria impedir isso ao utilizar os seus recursos para tirar a vida de Davi. O Senhor Deus, por meio do seu Espírito Santo, o impediu por maneiras diversas. Pela agilidade de Saul, de Davi, pelo amor de Mical, pelo comprometimento da amizade de